Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Advanced Therapies da MIT Technology Review Brasil. Neste episódio, nós vamos falar sobre o desafio que é precificar terapias avançadas. Esse conjunto de produtos que é capaz de transformar desfechos clínicos no caso de doenças com baixa chance de sobrevida, ou então mudar a história natural e genética de doenças raras genéticas. Para isso, a gente sabe que tem um longo período que envolve investimento em pesquisa clínica, muitas etapas e, claro, que tudo isso se reflete no preço final. Quem que define esse preço, como que é esse processo para definir o preço, é o que a gente vai discutir aqui agora. Comigo está a Manuela Albuquerque, que é a editora da MIT Technology Review Brasil. Manu, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. E conosco também está a secretária executiva da CEMED, participa conosco, Daniela Marreco, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Daniela, eu começo te perguntando, né? Talvez muitas pessoas não conheçam esse processo, o que é a CEMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, essa fase toda que a gente tem do desenvolvimento de um produto inovador, a gente passa por um processo regulatório que é para a Anvisa, passa pela Anvisa, depois a gente vai para a CEMED, né, que é um órgão interministerial. O que significa isso? Quais são esses processos, né, quando chega esse produto para vocês, para fazer toda essa etapa de precificação? Se a senhora puder esclarecer para a gente o que é que a CEMED faz e como que se dá esse processo. Tá ótimo. A CEMED é responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil. Então, como é que funciona a nossa atuação? Como você bem mencionou, a CEMED ela é um órgão interministerial. Então, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ela é formada por 5 ministérios: o Ministério da Saúde, que preside a CEMED, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A CEMED é um órgão que atua por unanimidade de suas decisões, então as decisões da CEMED que são adotadas em relação a resoluções relativas à regulação do mercado de medicamentos são todas decisões tomadas por unanimidade entre esses 5 ministérios que eu mencionei. E é importante a gente saber que todos os medicamentos, para eles serem comercializados no Brasil, eles precisam passar por 2 grandes etapas, né? Primeiro, a etapa do registro sanitário, que vai ser executada pela Anvisa, em que a Anvisa vai avaliar os aspectos de qualidade, segurança e eficácia, e vai registrar os medicamentos que comprovem benefícios superiores aos seus riscos e que comprovem essa tríade que eu mencionei, da qualidade, segurança e eficácia. E após a etapa do registro, as empresas precisam submeter um pedido de preço teto a ser estabelecido pela CEMED. Então, o medicamento ele não precisa apenas ser registrado para poder ser comercializado no Brasil, mas ele também precisa ter um preço teto autorizado pela CEMED. O que isso significa? A CEMED vai definir um preço máximo de comercialização daquele produto no Brasil. É claro que o mercado pode praticar descontos na comercialização desses medicamentos, mas é muito importante e essencial que esse preço teto definido pela CEMED seja respeitado. E como é que a CEMED trabalha para definir o preço teto desses medicamentos, né? Que parâmetros técnicos que são utilizados para a gente chegar na definição desse preço, que é algo tão impactante quando a gente fala de produtos que precisam ser acessíveis à população. Então, a CEMED utiliza 2 grandes referenciais para definir o preço teto de um medicamento. O primeiro é o referenciamento externo, que a gente diz que o preço do medicamento no Brasil ele não pode ser maior que o menor preço internacional. E quais são os preços internacionais que eu utilizo como referência para fazer essa definição? A nossa resolução da CEMED, a resolução número 2 de 2004, ela traz uma lista de 9 países, que são aqueles países que a gente utiliza como referenciamento externo. Então, quando a gente faz o processo de precificação, se o produto for ser precificado pelo critério do referenciamento externo, ele não vai poder ter o preço no Brasil maior que o menor preço nesses países que estão constantes na nossa resolução. E o outro critério é o critério do referenciamento interno, que eu vou comparar aquela nova tecnologia que eu estou recebendo no país com o que eu já tenho aqui disponível para a população. Então, se o novo produto ele é um produto que não comprova superioridade em relação ao que já está disponível, ele também não vai poder ter um preço maior do que a tecnologia que já existe aqui no país.
E aí é o que eu chamo de custo de tratamento, em que eu vou comparar o custo de tratamento da nova tecnologia com o custo de tratamento das tecnologias que já existem disponíveis no país. Então, em linhas muito gerais e de uma forma muito sucinta, são esses os referenciais que a gente utiliza, o referenciamento externo e o referenciamento interno, que está em linha com o que a maior parte dos países que regulam os seus mercados de medicamentos costumam adotar nas suas políticas de precificação. Secretária, uma questão para ajudar a esclarecer esse processo que é tão complexo, né? Como você trouxe aí resumidamente alguns pontos. Qual é o papel da Anvisa na CEMED, né? O seu cargo é de secretária executiva. Qual é a função dessa secretaria executiva? A secretaria executiva, ela tem a principal atribuição de executar as deliberações tomadas tanto pelo Comitê Técnico Executivo, que é a instância mais técnica da CEMED, quanto as deliberações tomadas pelo Conselho de Ministros. Então, por delegação, por exemplo, a definição de preços de medicamentos em primeira instância, ela é realizada pela Secretaria Executiva da CEMED, cabendo um recurso para ser avaliado na próxima instância, que é o Comitê Técnico Executivo da CEMED. Além de avaliar os preços de medicamentos em primeira instância, a Secretaria Executiva da CEMED também avalia os processos de monitoramento do mercado em primeira instância. Então, qualquer processo relacionado a uma eventual infração praticada ao mercado de medicamentos, ela é analisada em primeira instância na Secretaria Executiva e também cabe um recurso, em última instância, ao Comitê Técnico Executivo da CEMED. Então, em linhas gerais, nós fazemos a avaliação em primeira instância dos processos de precificação, dos processos de monitoramento do mercado e implementamos as diretrizes fixadas pelo Comitê Técnico Executivo e pelo Conselho de Ministros da CEMED. E essa avaliação de precificação, ela é feita com base em uma norma que determina regras, digamos assim, não é mesmo, secretária? Isso, nós temos hoje vigente a resolução da CEMED número 2, de 2004, então, é uma resolução que foi editada em 2004 e a gente reconhece que num cenário do mercado farmacêutico bastante diferente do cenário que nós temos hoje, o mercado farmacêutico ele evoluiu muito ao longo desses últimos 20 anos e é nesse sentido que o Comitê Técnico Executivo da CEMED vem trabalhando em uma proposta de atualização dos critérios de precificação de medicamentos no Brasil. Existe hoje aberta uma consulta pública, a consulta pública número 1 de 2025, que tem a intenção de revisar os critérios vigentes e postos na resolução CEMED número 2 de 2004. Então, quando a gente faz a análise do processo de precificação, esse pedido de preço encaminhado pelas empresas, ele é analisado basicamente por uma equipe composta por farmacêuticos e por economistas. A gente tem uma etapa de análise farmacêutica em que vai ser definida a categoria daquele medicamento, se ele é um medicamento que vai ser precificado pelo referenciamento externo, se ele vai ser precificado pelo referenciamento interno, e depois a equipe econômica vai fazer os cálculos em relação ao critério que foi colocado pela equipe farmacêutica, e finalmente a gente chega na definição de um preço teto e elaboração de um parecer técnico que traz toda a explicação em relação àquela metodologia de cálculo do preço daquele medicamento. Secretária, trazendo um pouco aqui para o nosso tema de terapias avançadas agora, os produtos de terapias avançadas têm sido classificados como casos omissos, né, nessa resolução atual. O que isso implica no processo, né? Qual que é a diferença quando um medicamento é classificado como caso omisso ou quando ele está numa categoria 1, por exemplo? Certo. Os produtos classificados como casos omissos, eles recebem essa classificação pelo fato de a resolução vigente não trazer os critérios específicos para aquela situação que está sendo analisada. Então, não só os produtos de terapias avançadas, mas na rotina a gente lida também com outras situações de produtos cujas regras para precificação não estão ali previstas na resolução. Então, um caso prático, por exemplo, se a gente receber para precificar algum produto que tenha comprovado superioridade em relação ao que a gente já tem disponível no mercado, que tem patente, ele seria um produto passível de classificação na categoria 1, que poderia ser precificado pelo critério de menor preço internacional, mas é um produto que não está disponível em nenhum dos países da cesta. Então, eu não tenho um critério para precificar ele colocado na resolução número 2 de 2004, e eu preciso classificá-lo como caso omisso.
e levar para o Comitê Técnico Executivo, o CTE, para que o CTE possa definir, então, nessa situação, como vai ser a melhor forma de precificar esse produto. Nessa mesma linha, a gente tem adotado com os produtos de terapias avançadas, porque são produtos, como vocês explicaram muito bem no início da sessão, que trazem alguns desafios técnicos diferenciados em relação ao que a gente tem previsto na resolução número 2 de 2004, e diante dessa complexidade desses produtos, o grau de evidências clínicas e científicas que a gente tem no momento em que a gente faz a análise da precificação, foi necessário classificá-los como casos omissos até que a gente possa estabelecer regras específicas para a precificação desses produtos. Na prática, significa que essa precificação não vai ser avaliada em primeira instância pela Secretaria Executiva, mas sim pelo CTE, com a possibilidade de apresentação de recursos na instância deliberativa mais alta, que é o Conselho de Ministros da CEMED. Aí uma dúvida, secretária, esse processo, ele geralmente demora mais do que seria um processo usual de um medicamento que se enquadra ali nessas regras? É um processo em que a gente tem definido os processos, né, que são precificados, que são classificados como casos omissos, eles são levados em até 90 dias pelo CTE, para o CTE, que é o prazo que a gente tem regularmente para analisar um produto de categoria 1 ou produto de categoria 2. Nós, como Secretaria Executiva, temos o prazo de 90 dias para analisar esses produtos. O que acontece com os produtos que são classificados como casos omissos é que, após esse período de análise inicial pela Secretaria Executiva, o produto é levado na próxima reunião do CTE, na reunião subsequente, para que ele possa ser avaliado e deliberado, mas pode acontecer durante a reunião do CTE de os membros terem algum tipo de questionamento, quererem realizar algum tipo de diligência às empresas, o que acaba, algumas vezes, prolongando o tempo de análise desses produtos que são classificados como casos omissos. Então, nós temos situações de produtos classificados como casos omissos que foram analisados e deliberados pelo CTE, dentro dos prazos regularmente praticados pelo CEMED, que é o prazo de 60 a 90 dias, a depender da categoria, mas também temos produtos em que o processo foi mais longo, e isso aí vai depender muito da complexidade, do grau das evidências apresentadas, do tempo que as empresas demoram também, eventualmente, para responder às diligências que são colocadas pelo CTE. Agora, diante, né, do que a senhora coloca, né, a gente entende que a medicina evoluiu, a indústria farmacêutica evoluiu e uma compreensão de que talvez a resolução de 2004 já não seja tão eficiente e que tem que ser atualizada. Esse processo de atualização, ele também é longo? Como que ele se encontra hoje? Que etapas que são necessárias para chegar numa nova regra, numa nova norma? As etapas que nós estamos percorrendo, até com a reforma regulatória da CEMED como um todo, existem várias iniciativas em andamento nesse momento. Primeiro, nós estamos partindo do princípio de cumprir as boas práticas regulatórias, então todos os processos que estão em discussão na CEMED, eles vão passar pelas etapas de análise de impacto regulatório, etapa de consulta pública. Alguns desses processos, como vocês devem estar acompanhando, estão passando por etapas também de editais de chamamento, para a gente coletar informações da sociedade durante a etapa de realização da análise de impacto regulatório. Então, o que a gente tem como premissa é um amplo diálogo para a construção de todas essas iniciativas que a gente sabe que tem um potencial de causar um impacto importante no mercado, né? Tanto positivo quanto negativo, a depender da forma como forem conduzidas, mas que a gente sabe que precisam ser muito bem dialogadas com todos os atores que atuam nesse mercado antes de se efetivarem. Então, no caso da Resolução 2 de 2004, por exemplo, nós elaboramos a análise de impacto regulatório, ela foi publicada junto com a consulta pública, ela está disponível para qualquer pessoa que queira fazer uma avaliação dos impactos identificados, da melhor alternativa regulatória que foi identificada naquela oportunidade também. Publicamos a consulta pública 1 de 2025, que é uma consulta pública que vai ficar aberta por 60 dias, para o recebimento de contribuições. Nós estamos organizando uma reunião presencial aqui na Anvisa para apresentar o texto da consulta pública e discutir esse texto com a sociedade também. A gente acha muito importante, antes da finalização do prazo da CP,
que a sociedade possa interagir conosco, apresentar questionamentos e receber também esclarecimentos por parte do Comitê Técnico Executivo. E aí, após todas essas etapas de diálogo e de participação social, nós vamos analisar todas as contribuições recebidas no âmbito da CP. Só como exemplo, a CP anterior, que foi divulgada em 2021, também relacionada a essa mesma resolução, ela recebeu mais de 1.000 contribuições. A gente espera que essa consulta pública também vai ser uma consulta pública muito robusta em termos de contribuições, e aí o prazo estimado para finalização da análise das contribuições e publicação de uma minuta final, ele vai depender muito dessas contribuições que serão recebidas durante a CP, de modo que a gente não consegue, nesse momento, estimar o prazo para a finalização desse processo, mas o que eu consigo trazer é o compromisso do Comitê Técnico Executivo na celeridade de avaliação das contribuições e de elaboração da minuta final a partir de toda a coleta que a gente vai fazer durante essa etapa, tanto de diálogo quanto da consulta pública. Secretária, você trouxe mesmo na sua fala, a gente já teve um processo recente, né, de tentativa de adequação dessa norma, já é uma norma com mais de 20 anos, existe uma dificuldade, né, de equilibrar interesses. A gente tem dentro da própria CEMED várias áreas do executivo dentro da indústria farmacêutica, conversando com representantes. Uma parte acredita que deve ser mantida, que os produtos devem entrar em categoria 1, outra parte acredita que existe essa necessidade de modernização de fato, inclusive é o posicionamento oficial da Interfarma, em apoio ao trabalho que vem sendo executado pelo governo. Existe expectativa de que realmente saia esse texto da norma e, de alguma forma, ele vai conseguir atender essa demanda das novas tecnologias, dessas tecnologias disruptivas que vêm surgindo? Sim, a nossa expectativa com certeza é nesse sentido, de que a gente vai conseguir chegar num texto final. A própria minuta que foi colocada em consulta pública, ela é uma minuta resultado das contribuições recebidas lá em 2021, então aquele trabalho ele também não foi perdido, né? Nós aproveitamos tudo que foi recebido naquele momento para avaliar essa minuta que foi colocada agora em consulta pública, e resultado também de um amplo diálogo realizado com todos os atores. Nós conversamos com as associações da indústria, conversamos com o IDEC, conversamos com representantes de conselhos médicos também, os próprios órgãos que representam o Conselho de Ministros da CEMED. Então, esse diálogo foi muito amplo para a gente chegar nessa proposta de minuta, de modo que a gente entende que sim, existe uma expectativa muito positiva de que a gente vai conseguir avançar e publicar uma resolução que venha atualizar esses critérios. Essa minuta ela não traz uma alteração muito grande quando a gente fala de referenciamento externo, referenciamento interno, ela mantém tudo isso, trazendo algumas atualizações, mas sem mudar a lógica do sistema de precificação do Brasil, que é um sistema que funciona bem, né? A gente vê pelos resultados que o nosso mercado, após o início da regulação, ele é um mercado que mantém uma estabilidade dos seus preços, variando muito em linha com a variação da inflação, e que segue também as recomendações da OMS, as recomendações da OCDE, quando se fala de regras para precificação de medicamentos, sendo importante a gente entender também que alguns desafios, como as terapias avançadas, continuarão sendo discutidas em um outro processo, né? Tanto que foi feito o edital de chamamento recente também. É um processo que está num estágio menos maduro da discussão, e por isso a gente entendeu que não podemos atrasar as regras gerais de precificação e que precisamos manter a discussão aberta em relação aos produtos de terapias avançadas para que a gente possa chegar no melhor modelo para o Brasil. Que impacto que a senhora, pelo que vocês estão trabalhando, né? Essa mudança, essa atualização deve ter, considerando o mercado global de terapias avançadas? A gente, pelo edital edital de chamamento que foi publicado em fevereiro sobre a precificação de produtos de terapias avançadas, a gente vê que ainda não existe um modelo ideal, e se a gente for olhar mundialmente também como é que os países estão trabalhando sobre esse tema, a gente vê
que ainda existem muitas iniciativas em construção, nenhum país definiu exatamente como precificar um produto de terapia avançada. Existem iniciativas muito no sentido de diferentes estratégias para permitir a incorporação ou para permitir a disponibilização, né? Quando a gente fala dos acordos de compartilhamento de custo, dos acordos de compartilhamento de risco, desculpa, quando a gente fala do pagamento escalonado, mas estratégia de precificação especificamente a gente ainda não vê no âmbito dos países. Então, a gente precisa realmente, a partir das contribuições que foram recebidas no edital e a partir da análise do cenário internacional e do cenário nacional também, porque é um cenário muito particular, é muito difícil quando a gente fala em sistema de saúde comparar o Brasil a outros países, a gente precisa ver qual vai ser o modelo ideal para ser utilizado aqui. Agora, dentro do que a gente tem hoje, né, secretária, classificando essas terapias como casos omissos, enfim, todo o processo que é feito hoje, né, do trabalho de vocês, existe uma preocupação da CEMED, uma vez precificado esse produto, determinado, feito todos os estudos, todas as comparações, enfim, como isso vai evoluir, né? Porque é um processo, a gente veio da ação regulatória da Anvisa, passamos para a CEMED, a incorporação, existe uma preocupação de vocês, uma vez precificado e esse valor, como que isso vai evoluir dentro dos processos até ser incorporado e de fato chegar o acesso a quem precisa desse produto? Sim, com certeza essa é uma preocupação nossa. Quando a gente fala de preço especificamente, o que a gente tem feito dentro dessa classificação como caso omisso é também estabelecer um preço provisório para esses produtos. E esse preço provisório nem sempre está relacionado somente com o lançamento em outros países, mas também com a necessidade de envio de alguns dados de acompanhamento de segurança e eficácia desses produtos, né? Como eu disse antes, no momento do registro ou no momento da precificação, às vezes a gente ainda tem estudos em andamento, estudos que carecem de dados de acompanhamento a mais longo prazo para que a gente possa tomar decisões um pouco mais definitivas em relação a esses produtos. Então, existe essa estratégia de definição de um preço provisório para que a gente possa acompanhar tanto o lançamento em outros países quanto os resultados de eficácia e segurança que vão sendo obtidos ao longo do tempo. E em termos de uso, de disponibilização desses produtos, eu acho que também existe uma grande preocupação em que a gente precisa ter um modelo que permita o monitoramento do uso desses produtos, né? São produtos que muitas vezes trazem a possibilidade de cura de determinada patologia, então como é que o sistema de saúde do Brasil vai se estruturar de modo a permitir o acompanhamento desses pacientes, porque esses dados que a gente tiver mostrando a cura ou mostrando uma melhoria importante na qualidade de vida desses pacientes, com certeza servem de subsídio para retroalimentar esse sistema. Então, retroalimenta quando eu falo de farmacovigilância aqui na Anvisa, quando eu falo de precificação também. Então, a qualidade de vida proposta ela está sendo obtida para justificar o preço que foi definido atualmente. Eu entendo que esse conjunto de fatores, né, e que é muito decorrente do monitoramento, ele vai ser essencial para a gente falar de preço desses produtos. Eles têm esse diferencial e quando a gente lê o que os países estão falando em termos de terapias avançadas, todos focam muito nessa questão do monitoramento do uso desses produtos. Secretária, recentemente a gente fez também uma entrevista com o João, que é o gerente, né, que está à frente dessa área de terapias avançadas, e ele trouxe, da Anvisa, e ele trouxe uma questão que é a divulgação pela Anvisa dos dados de mundo real da utilização desses medicamentos, né, que é um compromisso da indústria de apresentar para a Anvisa, até para a manutenção do registro, dada também a particularidade relacionada ao caráter inovador dessas terapias. Existe uma troca nesse sentido da CEMED com a Anvisa, alguma ação conjunta para tentar trazer esse monitoramento assim, para esse processo seguinte de precificação? A gente não tem nada muito formal nesse sentido de cooperação, mas no caso específico das terapias avançadas, a gente tem mantido um diálogo muito estreito com a área de registro, né, com a equipe do João, em relação a esse fornecimento de evidências atualizadas, sejam dados de vida real,
sejam dados dos estudos clínicos, mas a gente tem mantido contato muito próximo, até porque esses produtos, quando eles têm preço provisório, o compromisso que fica é das empresas a cada 6 meses atualizarem a CMED em relação a dados de eficácia e segurança ou lançamento em outros países. Então, a cada 6 meses, quando a gente recebe essa atualização do preço provisório, nós fazemos contato com a área de registro para ver se tem alguma novidade em termos de monitoramento, para que a gente possa estar par e passo nesse processo, sabe? A gente, como CEMED também, a gente incluiu um representante no grupo da Anvisa que está discutindo os dados de vida real, exatamente para que a gente possa fazer parte desse processo de utilização e aproveitamento dos dados de vida real, que a gente sabe que são tão importantes, e não só para o registro, mas que são tão importantes também no monitoramento do mercado e numa eventual definição de preço definitivo para esses produtos. Então, existe sim, e acho que está sendo um bom piloto o caso dos produtos de terapias avançadas, dessa parceria da CEMED com a área de registro da Anvisa e mesmo com o pessoal da área de monitoramento da agência também, que a gente tem trabalhado muito em cooperação nesse tema. Excelente. Posso só fazer uma pergunta que surgiu aqui, uma dúvida? A gente está falando de um processo que está dentro do executivo, né? São órgãos independentes, mas todos dentro do executivo, e aí na parte do acesso mesmo, dessa análise de avaliação de tecnologia em saúde, a gente tem a Conitec, que avalia também todos esses dados e, inclusive, o preço, né? Para chegar até a Conitec, o produto precisa ser precificado. Existe também essa troca com a Conitec, considerando que o próprio Ministério da Saúde faz parte da CEMED? Como funciona esse diálogo atualmente? Entre a Anvisa e a Conitec, a Anvisa tem cadeira na Conitec, né? Então existem representantes da Anvisa que fazem parte da Conitec, que participam das discussões. Como CEMED, nós temos na representação do Ministério da Saúde pessoas que fazem parte da Conitec também, como Ministério da Saúde. Então existe muito essa visão também de cooperação, de troca das informações, tanto o impacto que o preço pode ter no processo de incorporação, como o reverso, né? O processo de incorporação retornando dados para o processo de precificação. Essa troca ela tem acontecido bastante e, de novo, as terapias avançadas têm sido um bom piloto nesse sentido, que como são produtos mais desafiadores em termos de inovação, em termos de novidade mesmo, no mercado, a gente tem feito muito essa troca de informações com a equipe do Ministério da Saúde, que participa da Conitec e que participa da CEMED também. Eu aproveito esse gancho da Manu, secretária, para lhe questionar. Essa discussão, quando a gente fala de terapias avançadas em sistemas de saúde, é uma discussão não só do Brasil, mas é uma discussão mundial, né? Pensando em que de sustentabilidade dos sistemas, em acesso, em todos esses processos, né, de mudança, de atualização, não só no registro, nessa etapa de precificação, na incorporação, a gente entende que as soluções devem vir dessa visão holística, dessa integração e contribuição de todos dentro em busca de alternativas. Olhando para o que o mundo tem feito, como a senhora vê, claro, a partir, né, do órgão em que a senhora está, que é bastante importante para esse processo, que é a CEMED, mas com a contribuição de todos, assim, como que o Brasil está nessa discussão, como que o Brasil se encontra nessa discussão, o que a gente pode projetar e se estão, de fato, todos os atores que deveriam estar à mesa para essa discussão, participando e disponíveis, né, que é o mais importante, para encontrar soluções. Eu não tenho dúvida de que é essencial essa participação de todos os atores, como você colocou nesse processo. Eu acho que cada vez mais a gente tem todos esses atores à mesa para essa discussão. Talvez a gente precise ainda, em algumas instâncias, pensar de um modo mais integral, quando a gente fala do sistema como um todo, indo lá desde a etapa de pesquisa e desenvolvimento até a etapa de disponibilização daquele produto. E aí é importante que todos os atores que atuam nessa cadeia participem dessa discussão, né? A gente falou muito aqui do sistema público de saúde, mas no Brasil a saúde suplementar também tem um papel muito importante. Boa parte do sistema de saúde no Brasil, ela hoje está
com a saúde suplementar. Então, a gente também precisa trazer para discussão a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde, os hospitais, né, não só os hospitais públicos, como os hospitais privados, e aí eu cito como exemplo, falando de produtos de terapias avançadas, são produtos que, em alguns casos, eles requerem toda uma estrutura muito específica para a administração. Então, não adianta eu registrar, eu precificar, se aquele produto não tem no Brasil um ambiente em que ele possa ser efetivamente utilizado. Eu preciso falar também dessa estrutura de viabilização do fornecimento desses produtos. Então, com certeza, essa questão da integralidade da discussão, de todos os atores participando desse processo, para que a gente possa chegar no modelo ideal, ela é muito importante. Eu acho que esses atores, eu tenho visto uma aproximação, talvez o tema 1234, discutido recentemente no âmbito do STF, ele tenha trazido muita luz a esse tema, o que acabou permitindo e viabilizando a aproximação desses atores de forma antecipada em relação ao que aconteceria se aquela discussão não tivesse vindo, o que eu acho que foi muito importante para que possamos, o quanto antes, ter esse diálogo e pensar cada ator fazendo o seu papel, como é que a gente vai conseguir definir um modelo para a disponibilização desses produtos, seja por meio das estratégias que têm sido colocadas mundialmente, né? Por exemplo, de um pagamento escalonado. Então, vamos acompanhar os desfechos que os pacientes estão obtendo e, à medida que esses desfechos são obtidos, nós fazemos o pagamento. E aí eu estou falando de um sistema de monitoramento do uso desses produtos que precisa ser robusto e trazer essas informações. Ou é um acordo de compartilhamento de riscos, em que a empresa tem um papel ali de arcar com parte daquele custo, enquanto a gente avalia também os resultados do uso desse produto. Então, tudo envolve uma parceria muito grande com o sistema de saúde, tanto público quanto privado, para que a gente consiga ter o monitoramento desses pacientes. Mais algum questionamento, Manu? Excelente, muito obrigada, secretária, pela sua participação. E vamos acompanhando esse grande desafio. Boa sorte nessas próximas etapas. Bom trabalho. Tá ótimo. Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir a participação de todos que atuam nesse mercado nas iniciativas que estão aí divulgadas, né? Agora, nesse momento, a Consulta Pública 1 de 2025, que fala das regras de precificação. A gente tem o edital número 2 de 2025 também, que é outro tema importante, que fala da divulgação de preços de medicamentos em mídias especializadas, para que a gente possa discutir se há necessidade no cenário atual de manutenção dessa obrigação. A gente gostaria muito de receber as contribuições da sociedade em relação a esse tema, então contar com a colaboração de todos na participação da sociedade nessas iniciativas que estão abertas, para que a gente possa construir soluções regulatórias que venham a fortalecer o nosso mercado. Muito bem. Daniela Marreco, secretária executiva da CEMED, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Manu também, Manuela Buquerque, nossa editora de saúde da MIT Technology Review Brasil, que participou conosco. Eu lembro a vocês que o projeto Advanced Therapies é patrocinado por 6 farmacêuticas desenvolvedoras, mas esse podcast é um produto editorial e ele não está sujeito à aprovação ou edição dos nossos patrocinadores. Te convido também para acessar mais produtos, mais conteúdos desse projeto específico na nossa página do MIT Technology Review Brasil e também nos principais agregadores de podcast. A gente se vê!